Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje a gente vai desenhar com esses lápis aqui bem diferentões. Mas antes eu vou contar uma historinha pra você de como esse lápis se tornou esse lápis aqui. É isso que eu chamo de glow up, não é mesmo? Antes eu só preciso de um favorzinho muito simples pra você, mas que pra mim faz toda a diferença mesmo. O que eu gostaria que você fizesse é deixar um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação. Se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos e compartilhar com seus amigos, porque eu tenho certeza que eles também vão gostar dos meus vídeos. Bom, feito isso, vamos lá. Muito tempo antes do lápis, o homem já utilizava ferramentas para poder desenhar em alguma superfície. No começo foi com pedras, e eles riscavam todas as superfícies com pedras que hoje a gente conhece como arte rupestre. E depois, cerca de mais ou menos 3.500 anos atrás, os egípcios começaram a lascar pedaços de galhos, madeira na parede. Às vezes também chegava a queimar a ponta desses galhos para ficar tipo, para virar meio que um carvão e assim conseguir riscar as paredes. Depois, com o tempo, com a evolução humana, lá no século XVIII, na Inglaterra, foi quando começou a surgir os primeiros lápis parecido com o que a gente conhece hoje em dia. Claro que não é igual a como é hoje em dia, porque naquela época era feito artesanalmente, igual esses aqui. Então, esses aqui, obviamente, não são lápis daquela época, mas é uma bela de uma réplica daqueles lápis, por isso que a gente vai desenhar com eles. Porém, os lápis não eram coloridos, eles eram lápis feitos de chumbo, que naquela época eles achavam que o grafite era um chumbo diferente, até depois que eles descobriram que o grafite é um elemento por si só, né? Aí depois disso pararam de utilizar chumbo e começaram a trabalhar só com grafite. Depois disso, na Inglaterra, surgiu fábricas de lápis, né? Bem parecidos com esses daqui, feito artesanalmente, e começou a ser distribuído por toda a Inglaterra, porém de uma péssima qualidade, né? Porque eles começaram a industrializar cada vez mais, então os lápis tinham bem menos pigmento, eles tinham muita borracha, muito plástico na composição, então não eram lápis muito bons. Porém, eram os únicos lápis que o pessoal conhecia, então meio que a Inglaterra virou um monopólio de lápis que nessa época era só lápis de grafite, né? Não existia lápis de cor ainda. Porém, depois disso tudo, lá em 1644, ou seja, já faz bastante tempo, na Alemanha, uma pessoa que vinha mudar a história do lápis, que se chama Caspar Faber. Esse nome por acaso é conhecido por vocês, exatamente foi aí quando a empresa que ele abriu começou a criar lápis com muito mais qualidade, porque ele prezava a qualidade e ele descobria novas técnicas, novos jeitos de melhorar o lápis. Isso foi bem decisivo para a indústria do lápis, porque isso meio que fez mudar tudo, porque obviamente as pessoas perceberam a diferença do lápis alemão e do lápis inglês, então obviamente isso foi uma grande mudança sim para a indústria do lápis e fez com que o lápis chegasse cada vez mais perto do lápis que a gente conhece hoje. Só que isso levou tempo, não foi de um dia pro outro, tanto é que o Caspar Faber começou a produzir, porém só o seu bisneto no século XIX que realmente transformou isso em algo muito grande, né? E foi o nome do bisneto dele, eu com certeza vou falar bem errado, gente, mas é Lothar von Faber. Ele foi o que começou a produzir os lápis bem parecidos que a gente conhece hoje em dia. E aí, a partir de 1839, começa a fabricação, transformar isso realmente em um mercado, sabe? De lápis de escrever até então. Aí, só uma curiosidade, o Lothar, eu não sei como a pronúncia correta desse nome, perdão galera, ele foi o inventor do lápis que tem o formato hexagonal, né? Essa ideia do lápis 5 porque era muito mais fácil a produção, além de que o lápis ele ficava certinho, parado, não ficava girando na mesa, ou enfim, vários outros problemas que acontecem com o lápis redondo que a gente sabe. E ele também criou normas de tamanho, tipo, por exemplo, ele criou uma regra que toda empresa tinha que seguir, de tamanho do lápis, da espessura do lápis, a qualidade do lápis. Então foi quando realmente parou de ser algo bem artesanal e se tornou uma empresa que vende um produto fabricado, um produto onde todos os produtos têm a mesma qualidade. Então isso com certeza ajudou muito a desenvolver a empresa e ficar conhecida no mundo inteiro. E é como doido, porque hoje em dia a gente conhece o lápis da Faber-Castell como um lápis assim muito bom. Isso já vem de centenas de anos, como vocês podem ver. Então o lápis Faber é sinônimo de qualidade justamente pela sua história. E eu, infelizmente, não tô sendo pago pela Faber pra falar isso, mas enfim, Faber, se algum dia você quiser fazer uma parceria, tamo aí. Porque se você assistir meu canal, você sabe que eu falo da Faber sempre e muito bem, porque, gente, não adianta, os lápis são bons. Não que não existem outras marcas que também sejam boas, mas a gente não pode negar que os lápis da Faber-Castell são bons. Obviamente, depois começaram a se criar outras fábricas, outros métodos de fazer lápis fit. E aí, em vez de a mina que é o que realmente pinta, é essa partícula que fica dentro do lápis,
lápis, que é o que sai o pigmento, em vez de grafite, começaram a colocar minas com base de cera, que são os lápis que a gente conhece hoje em dia, que são esses lápis escolares, ou até mesmo lápis profissionais de cera, porque dentro dessa classificação de lápis de cera, existe vários outros tipos de lápis, os lápis são bem diferentes, até por isso vocês sempre vejam aqui nas minhas resenhas de lápis que às vezes eu gosto de um lápis, às vezes eu não gosto de outro, e todos eles são à base de cera, porém, dependendo da marca, muda muito a qualidade, muita quantidade de pigmento, a quantidade de cera, tudo isso muda. Também tem o lápis à base de óleo, conhecido como os lápis de giz, né? E tem os lápis à base de gomas, que são também os famosos lápis aquareláveis, que eles têm base de água, então eles se diluem na água. Então essa é a pequena historinha de como um lápis artesanal, um lápis bem parecido com esse, a diferença de que esse já, apesar de ser um lápis artesanal, é um lápis colorido, então a gente já vai testar eles. Então essa é a história de como isso se transformou nisso daqui. Agora chega de falar e vamos botar a mão na massa pra usar esses lápis aqui. Vem comigo. Os lápis são esses daqui. Aqui eu tenho 7 lápis e veio 2 cores repetidas. Tenho 2 lápis brancos. Aí temos um lápis azul, um lápis cor, acho que rosa claro. Aí temos um lápis cor amarelo, vermelho, verde claro, um verde escuro e marrom. Essas são as cores que eu tenho aqui. Vamos testar eles agora no papel. Começar com marrom. Como eu esperava, obviamente não são os lápis mais pigmentados do mundo, né? Mas funciona, gente. Tá funcionando super normal. Então, o verde escuro, um verde claro. Tem a mina bem grossa, né? O vermelho, o amarelo, o azul. Nossa, eu achei esse azul bem bonito. O rosa claro, esse é bem clarinho, né? E o branco, né? Que obviamente não vai dar de ver. Vamos ver se dá de usar o branco, tipo, pra misturar, sabe? Vamos misturar vermelho com amarelo. Tô fazendo tipo um degradê, apertando mais forte, ó. E aí eu vou soltando a força, igual como eu faço com lápis comum, né? E começando do escuro pro mais claro. Agora eu venho com mais claro, aperto forte pra misturar a cor ali. Então eles se misturam bem até. Claro que não como um lápis comum, né? Mas eu gostei até do resultado, não achei que ficou ruim. Sinceramente, eu até esperava menos na real, sabe? Ah, agora eu quero ver o branco pra ver se eu consigo usar ele como blend, assim, sabe? Pra tirar a porosidade do papel e deixar a camada mais uniforme. Ó, eu fiz uma camada de azul bem de levinho, sem apertar, como vocês podem ver com o lado ali onde eu apertei o lápis. E agora eu vou passar o branco por cima. Sim, o branco super faz o papel do branco, né? Que é dar aquela misturada, aquele blend. Enfim, funciona, gente. Se a dúvida era essa, se funcionava ou não, acabamos de saber que funciona. Agora vamos pôr a mão na massa e fazer um desenho. Eu acho que você já deve estar cansado da minha cara de fazer desenho de olho, mas é isso que eu vou fazer. Eu vou desenhar um olho. Tá? Na real, eu vou desenhar 2 olhos. Eu vou começar com esse marrom, que é um marrom bem clarinho. A gente não tem preto pra fazer os detalhes, mas vamos usar as cores aqui, vamos fazer uma arte louca, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Vou começar com o olho. Tá, uma dica que eu dou pra vocês que querem fazer 2 olhos parecidos, começa assim, ó. Fazendo a parte de cima, ó, medindo mais ou menos até onde tem que ir. Assim garante que você não erre tanto na proporção. Óbvio que ficar idêntico não vai, você não é um carimbo e muito menos uma impressora. Mas pelo menos para eles ficarem proporcionais, né? Para não ficar muito fora, assim, da realidade. Agora eu vou fazer o côncavo. Fazer um côncavo menor, assim, não vou fazer grandes coisas. É muito doida a sensação, porque tipo é um lápis bem grosso, parece que tá usando um giz de cera, sabe? Agora eu vou fazer a íris dos olhos. E eu vou deixar tipo um quadradinho aqui em branco pra dar a intenção do brilho no olho. Obviamente eu não vou colorir porque eu quero que... Eu vou fazer, acho que esse olho um olho verde. Eu só vou terminar aqui com a sobrancelha. E sim, gente, eu tô fazendo todo o desenho com eles. Eu não vou usar nenhum lápis grafite. Eu vou só usar eles. Como se a gente estivesse vivendo há séculos passados e usasse esses lápis. Essa é a ideia. Agora que a gente já fez o esboço, a gente vai começar a colorir. Eu vou começar com esse lápis mesmo, fazendo tipo o dorso, assim, do negócio, ó. Fazendo essa sombra aqui, a sombra que liga os olhos com o dorso do nariz, aqui, ó. E aí depois a gente vai vir com rosa clara pra misturar tudo e deixar o tom da cor da pele, um tom parecido ali com o tom da cor da pele. Tá, a maquiagem vai começar com amarelo, aí vai sair do amarelo e vir pro vermelho. Gente, parece que eu tô numa praça com cheiro desses lápis, porque eles têm bem cheiro de galho mesmo, sabe? De madeira seca.
Eu acho que quando o seu Faber começou a escolher o tamanho do lápis, muito provavelmente ele sabia o quão cansativo é colorir com lápis desses tamanhos, gente. É muito cansativo. Sério. Minha mão já tá, tipo, sentindo, sabe? Porque, não sei se é porque eu não tô acostumado, não sei o que acontece, mas, enfim, com certeza o tamanho do lápis comum é muito mais confortável pra colorir, sabe? Ó, o quadradinho que eu falei, a sensação do brilho do olho. Agora eu vou pegar o verde escuro pra misturar aqui, ó. E aqui no meio eu vou usar o verde claro. E vou usar o branco aqui, pra dar uma misturada nas cores. Agora com rosa claro, eu vou vir suavizando os marrom que a gente fez aqui, da sombra, né? E aí eu vou voltar com o marrom, porém usando ele com mais força, pra fazer as sobrancelhas. E por último, eu vou fazer um acabamento aqui embaixo dos olhos com vermelho, com azul, né, que já tá ali, com o vermelho, e também vou usar o amarelo. Agora eu só vou terminar em off câmera esse daqui e eu já volto pra gente fazer a conclusão final. Certo, gente? Aqui está, então, o desenho que eu fiz. Obviamente não é o melhor desenho do mundo, mas eu gostei muito de fazer pela experiência mesmo, de tocar nesses lápis, de sentir o cheiro de, sabe, de coisa de natureza mesmo. Obviamente não é o melhor desenho de todos, mas eu também não achei que ficou o pior. Ficou muito bom, assim, comparado, levando em consideração o que a gente tem aqui. Considerações finais bom, se você precisar apontar, o único jeito é através de um estilete. Essa é a única maneira de apontar. E o estilete, bom, não igual esse aqui. É um galho, né? Então, tipo assim, é duro, é difícil, mas sinceramente eu não acho que esses lápis foram nesse momento, né, que a gente tá vivendo. De hoje em dia, quando a gente já tem todos os lápis, todos os jeitos possíveis, eles não foram feitos para serem, tipo assim, úteis na realidade, né? Eles foram feitos pra ter uma opção diferente, pra decorar, pra você que quer tentar usar um lápis como se fosse antigamente, enfim. Eu gostei bastante do resultado do desenho. E como vocês podem ver, tipo, eles soltam vários escaminhas, né? Porque, tipo, é madeira real, sabe? A pessoa que fez foi lá, pegou a madeira, fez um buraco e colocou a mina dentro, depois só fez a ponta. É isso. Sinceramente, eu amei. Amei a experiência, eu amei eles. Eles vão ficar muito lindos aqui no meu estúdio decorando. E, enfim, eu tô muito feliz com esse vídeo e com esse material específico que eu achei, sinceramente, muito legal e diferente. O que vocês acharam? Me dizem aí, hein? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha gostado também dos desenhos. Se você gostou desse vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha. Tem vários vídeos aqui relacionados a desenho. A gente fala muito sobre lápis de cor aqui. Eu faço resenha, faço desenhos realistas, desenhos, outros tipos de desenho. Aqui a gente faz de tudo. E não é só vídeos de desenho, são vídeos de entretenimentos relacionados ao desenho. Então, por isso que você pode compartilhar os meus vídeos pra qualquer pessoa. Porque às vezes a pessoa nem desenha, mas muito provavelmente pode ser que goste dos meus vídeos. Porque, sério, gente, se você dar uma olhadinha no meu canal, tem vídeos bem diferentões que você não vai encontrar em outros canais de lápis de cor, né? Então, pra não perder nada disso, já se inscreve, deixa seu like pra me ajudar. E bom, até o próximo vídeo. E como sempre, continue desenhando.